Eu espero que vocês estejam bem aí onde vocês estão e sejam bem-vindos para o nosso quarto vídeo, penúltimo vídeo da nossa coluna Tesiando, que agora, nesse mês de setembro, procurou, assim, em doses homeopáticas, apresentar alguns dos conceitos e algumas ideias que permearam a minha tese de doutorado no período de 2015 a 2019, com o propósito de entender a produção de conhecimento e as interações em coworking. Conforme prometido, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a vivência em campo. Exatamente. Como pesquisadora das ciências sociais aplicadas e humanidades, não tem como realizar uma investigação bastante incisiva sem estar no campo. Ainda mais pela opção, pela minha adoção e filiação aos estudos ergológicos. Eu só consigo olhar e conversar e entender a atividade humana de trabalho quando eu vou lá observar e conversar com o trabalhador sobre essa atividade que ele realiza no cotidiano da sua vida e que, enfim, faz parte da profissão que ele escolheu, que ratifica a cada dia a identidade dele enquanto trabalhador, dele ou dela, enquanto trabalhador ou trabalhadora. Hoje, então, eu vou falar um pouquinho do Laplage Digital e do nosso coworking, que foram as duas unidades de análise que eu utilizei ou que eu acessei para realizar minha pesquisa. O Laplage Digital fica na França e eu tive a oportunidade de realizar o estudo lá por meio da Bolsa CAPES para doutorado sanduíche. O nosso coworking, que fica em Porto Alegre, eu escolhi, enfim, por ser um espaço bastante conhecido na região, lá de Porto Alegre, que é próximo de Novo Hamburgo, de onde eu sou, então, originária. E, bom, para falar um pouquinho desses espaços, antes da gente contextualizar um pouco mais o que veio do campo especialmente, é importante a gente considerar que eu não quis fazer um estudo comparativo entre Brasil e França, mas sim entender que há gente nesses lugares e que são pessoas influenciadas por um conceito que é global, que é o conceito de coworking. O conceito de coworking ou qualquer conceito global não resiste ou não se sustenta apenas por essa ideia global totalmente afastada da vivência cotidiana. É ali no local, no dia a dia, no espaço local que o conceito de coworking vai se transformando, vai se ratificando ou vai mudando. Que aí a gente tem hoje já uma visão que fala que existem três grandes correntes em relação ao coworking, ou três momentos do coworking, né? O inicial, onde tudo era muito em relação ao que se acreditava, aos valores. Um segundo momento, que era o momento corporate, ou seja, o momento onde o coworking realmente se afirmou no modelo de negócio. E, enfim, um terceiro momento, que é o que nós estamos começando a construir, do coworking enquanto um espaço conectado com o seu local. Ou seja, tem conta para pagar, tem que produzir riqueza para pagar. Mas não é para isso, ou não é só para isso que o coworking existe. Ele existe para transformar, para catalisar aquela localidade como um expoente de novos negócios, ou de alimentação de negócios, ou de conexão entre pessoas que fazem com que, a partir do seu trabalho, os seus negócios cresçam e toda a localidade tenha uma riqueza produzida. Então, para conduzir a pesquisa de campo, eu fiquei em uma imersão de mais ou menos 2 meses em cada um dos espaços, observando, conversando com os gestores e entrevistando os coworkers em duas dimensões distintas. Falando um pouquinho de cada um dos espaços, o Laplage Digital surgiu em 2012, após uma edição do evento Startup Weekend, lá em Estrasburgo. Com a criação, nessa época, da Alsácia Digital, que é uma associação com o propósito de fomentar o desenvolvimento econômico da região da Alsácia, eles criaram o coworking para ser um espaço onde esse desenvolvimento acontece. O nosso coworking foi fundado em 10 de fevereiro de 2011 e desde o princípio teve a sua sede localizada no 5º andar do prédio anexo do Shopping Total, em Porto Alegre.
Entre os serviços prestados, os dois espaços oferecem mais ou menos a mesma coisa, né? O plano Flex, que é essa possibilidade de ir alguns dias por semana, sem um contrato, sem um compromisso. O plano fixo, então, que já tem uma periodicidade maior em que o coworker se compromete e reserva uma mesa para um tempo específico, ou mensal, ou por mais tempo, a depender do contrato. E locação da sala de reuniões ou de outros ambientes que as pessoas possam utilizar para realizar as suas atividades ou alguma reunião, alguma atividade extra, né? Quais são as ideias principais, então, que podem vir dessa pesquisa de campo que eu realizei nesses dois espaços? Então, a primeira coisa seria essa base colaborativa, especialmente no La Plage Digital, porque tanto nos documentos deles, quanto na própria fala dos gestores e dos coworkers, a gente percebe muito a fala ou a presença dos valores mencionados pelo movimento coworking, né? E a colaboração, ela pode ser notada, inclusive, do surgimento do coworking, que vem da associação, né? E que essa associação se reuniu, então, seus membros, múltiplos, quase 10 membros, no início da atividade do espaço, para escolher um nome. E escolheram, então, La Plage como nome para representar esse convívio, esse ambiente que permite a fluidez, né? Essa é um pouco da ideia, pelo menos foi isso que os gestores e os coworkers de lá me deixaram assim perceber quando eles foram falando. Outra coisa que aí é evidente nos dois espaços é a questão do quão atarefados são os gestores. Sim, eles têm muitas demandas para atender. E basicamente o trabalho do gestor de coworking acaba sendo um trabalho muito mais de atender as demandas dos coworkers. Então, tá faltando café na máquina? Vai lá o gestor do coworking resolver. A impressora deu pau? Vai lá o gestor do coworking para resolver. Acabou o café, deu um conflito. Também vai lá o mediador, ou seja, o gestor do coworking para resolver. E esses são alguns exemplos de situações em que, em ambos os espaços, os gestores dos coworkings tiveram de intervir, têm de intervir. Mas o que eu vinha na minha pesquisa e a partir de literatura e de experiência de outros espaços, a gente entende que o papel dos gestores vai muito além do que simplesmente estar atendendo as demandas, né? Porque o coworking em si vai muito além de ser um serviço prestado. Ele tem serviços que compõem a sua estrutura? Sim, como a gente falou antes. Mas não é para isso. Uma empresa, ela tem os seus departamentos, mas esses departamentos não são a base ou por que elas existem, né? Então, os serviços prestados pelo coworking por si só não são o que garantem a existência do coworking enquanto um terceiro espaço para a realização da atividade laboral, mas sim esse processo de integração com pessoas diferentes, de produção de conhecimento, de encontro de visões de mundo. E para isso a gente precisa de um papel mediador, alguém que promova estratégias a partir do que reconhece dos seus coworkers ou das pessoas que estão ali, como aproximar essas pessoas. Isso não é fácil, isso não tem receita de bolo, é um super desafio. Mas se os gestores não têm tempo para se voltar a isso, fica complicado, né? Uma outra questão que é interessante é ver como os coworkers enxergam o seu próprio trabalho. E aqui a gente vê uma manutenção da visão do trabalho enquanto sucessão de tarefas a serem cumpridas. E isso se torna delicado porque o próprio coworking vem com uma proposta de repensar o trabalho, de questionar essa estratégia, essa visão que coloca o trabalho apenas como uma sequência de produção e serviço ao outro no sentido de uso depreciativo, né? Eu faço uso para chegar onde eu quero chegar. Coworking vem com o propósito de questionar isso, né? E esse é um ponto interessante, que se a gente não reverte essa visão do trabalho e realmente organiza toda a nossa jornada de trabalho baseado naquele conceito, não tem muito como a gente evoluir daquilo ali, né? Então, esse é um ponto interessante para pensar e que também é um desafio para todos nós, trabalhadores, né? Independente de onde estamos. O que é o trabalho para nós? Um outro ponto que eu gostaria de trazer é a ideia de autonomia.
O que esses coworkers enxergam como autonomia. Autonomia é um conceito filosófico, né, buscado, enfim, bastante utópico, digamos assim, até na sua essência. É como liberdade, são conceitos que servem para nos influenciar, nos impactar na caminhada, mas eles são praticamente inatingíveis na sua essência, no seu essencialismo, né? Porque, por exemplo, no caso da liberdade, a gente tem uma série de amarras que sempre vão estar existindo, nós somos seres sociais. E isso vai estar sempre de alguma maneira norteando. Então, essa liberdade plena não existe. Uma autonomia plena vai mais ou menos nesse sentido também. Não existe. Porque a gente sempre vai estar tendo que estar em relação com o outro e tem demandas a cumprir, responsabilidades em relação a esse outro. Então, essa ideia de autonomia, ela vem se ressignificando e essa visão que os coworkers trazem contribui para isso também. O que é autonomia para eles? É eles poderem escolher estarem no coworking, em qual coworking eles querem estar, o horário que eles querem trabalhar. E isso é interessante porque nem todos os coworkings funcionam 24/7, ou seja, estão ali à disposição, o espaço está ali para ser acessado pelas pessoas 24 horas, 7 dias por semana. Alguns têm horário comercial. E isso pode ser um ponto de decisão, faz parte dessa autonomia que o trabalhador busca. No caso, os coworkers da França, que têm essa possibilidade do 24/7, que ressaltaram isso, né? E a questão também de eles poderem organizar a sua atividade conforme eles pretendem. Então, eles sabem as suas tarefas a cumprir, então eles elegem quais vão realizar primeiro, quais depois, enfim. Essa é a ideia, essas são, digamos, expressões dessa ideia de autonomia que os coworkers estão, então, participando no processo de ressignificação social. Por fim, eu gostaria de destacar a questão da gestão da informação como uma competência fundamental para todos os trabalhadores do mundo. Sim, a gente vive num volume imenso de informações. E isso os coworkers ressaltaram muito. Eles trabalham com computador, celular, estão com as pessoas ali na cerca, e-mail, enfim. São muitos os pontos que estão emitindo mensagens e que eles precisam receber e organizar e responder. E isso demanda essa competência de gestão da informação. A gente está acostumado a ver se falar de gestão da informação no âmbito da organização, né? A organização produz dados, produz informação e precisa utilizar isso, guardar isso para usar para estratégia, blá, 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 blá. Mas aqui eu não estou falando desse tipo de gestão da informação, que é também complexo. Talvez bem mais complexo, porque é muito mais gente envolvida. Mas não quer dizer que o nosso processo de gestão da informação particular seja simples, pois não é. A gente tem influências, a gente tem mensagens sendo recebidas de diferentes espaços, mesmo que nós não estejamos compartilhando aqueles espaços. Essa multiplicidade de e-mails é o WhatsApp, é o Facebook, Instagram, e-mail. Bom, eu posso ficar até amanhã falando plataformas diferentes de interação entre as pessoas. Isso tem muito dado e muita informação. E para a gente tomar a decisão de como a gente vai se posicionar frente a tudo isso, a gente precisa ter a competência de gerenciar tudo isso, colocar ordem nisso, colocar valor nisso e organizar a nossa vida em relação a isso. Então, essa é uma das competências que eu gostaria de destacar que todos nós, seres humanos do século XXI, precisamos aprender e que ficou muito forte presente também na narrativa desses coworkers. Sintetizando super o que aconteceu na minha pesquisa de campo, eu espero que vocês tenham curtido. Se quiserem saber mais sobre esses espaços, só procurar no Google ou também estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou enfim, para conversar um pouco mais sobre esse tema que eu sou apaixonada. Fiquem bem e a gente se fala na semana que vem para o último vídeo, onde eu vou falar então quais foram os elementos potencializadores para a produção de saberes, né? Isso que eu queria saber quando eu comecei minha pesquisa. Fiquem bem, gente, e até mais!